Olá, sou o Guto Marcondes, bem-vindo ao Conecta. Aqui você vai aprender sobre espiritualidade e isso também sobre muitas áreas que eu converso aqui com você. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo, se inscreva no nosso canal e também me siga no Instagram. Se você está vendo esse conteúdo em algum Reels, por favor, segue a gente para que você consuma mais conteúdos todo dia. Tem uma palavra lá para você refletir, para você pensar, para que a sua espiritualidade seja abastecida. Quero agradecer aqui a Titã Cibersegurança do Bruno Turing. Já marcou sua reunião? Deixa eu te falar o que é primeiro, né? Cibersegurança, segurança digital para o seu telefone, para os seus dispositivos, enfim, para a sua vida. Toda a nossa vida hoje depende desses dispositivos, né? E para que isso seja protegido, nós precisamos contar com pessoas e sistemas que protegem todos os nossos dados, todas as nossas informações e nos resguardam de possíveis problemas que poderiam acontecer, mas com a cibersegurança isso nem vai acontecer, tá bom? Então marca aqui, ó, conecta aqui, ó. Marca a sua reunião com o Bruno, se você é de Uberaba, pode marcar presencialmente no escritório dele, ou se você é de outra cidade, marque online. Combinado? Já se inscreveu? Deu tempo de você se inscrever aí? Se inscreve aí, dá essa ajuda, dá essa moral pra mim, tá bom? Olha, hoje nós vamos conversar sobre identidade, integridade e alinhamento. Pois é, algo que nós precisamos começar a pensar, não é? Se você possivelmente é algum cristão que me segue nas redes sociais, nós precisamos ter uma conversa mais de perto sobre isso. Hoje é esse dia. Quem você é em secreto revela quem você realmente é. Forte isso, não é? Realmente é muito forte. Eu comecei a pensar sobre esses três pilares quando eu passei por um sistema congregacional que realmente me sugou. Eu sofri ali muitas questões que me doeram muito. Eu servi demais e quando eu precisei ser socorrido, eu não tive socorro. Porque eu estava olhando para pessoas. Eu estava olhando para uma placa denominacional. Quando eu parei e comecei a trazer toda essa atenção e expectativa que estavam em lugares errados e comecei a colocar em Deus, em realmente em quem não vai falhar, em quem não vai faltar, em quem não vai embora, no Senhor Jesus, no Espírito Santo, houve um alinhamento da minha vida. Claro que antes de ter um alinhamento, eu passei por um processo de purificação muito grande para limpar dos dogmas, das crenças limitantes que foram inseridas na minha mente, da religiosidade, que eu fui duramente incentivado, nem incentivado é a palavra, adestrado. Eu fui realmente para situações bem difíceis. E se você está nesses sistemas, eu quero te dizer, saia deles. Pode sair. Deus não veio aqui, Deus não enviou o Filho amado, Jesus Cristo aqui na Terra, para que você fosse preso a uma placa de igreja, muito menos ao que alguém manda que você faça. Ele veio aqui na Terra para que você tenha liberdade. Liberdade. Seja livre. Onde você está agora, toda prisão espiritual, toda prisão religiosa agora, seja livre a partir da conversa que nós vamos ter aqui. Então você precisa começar a pensar junto comigo, quando eu promovi esse pensamento e comecei a alimentar e meditar sobre as situações em que eu estava vivendo dentro daquela denominação. Não estava certo. Quando eu olhava para a Bíblia e lia o modelo de vida que Jesus deixou para nós, o modelo relacional. Temos que nos relacionar de forma saudável. Quando eu olho para a vida de Jesus, olhava, e continuo olhando, tá bom? Quando eu olho para a vida de Jesus e vejo como ele se relacionava, como ele ensinava e como ele se comunicava, e comparei com a igreja que eu estava, não encaixou. Não deu certo. E eu comecei a fazer perguntas para que a minha espiritualidade fosse esclarecida. As perguntas não foram respondidas. Pelo contrário, eu fui taxado como rebelde. Eu fui taxado como endemoniado. Eu fui taxado de muitas coisas que eu não sou. Só porque eu perguntei biblicamente por que aquela igreja estava tendo aquela condução. Muitas vezes você está sendo chamado da mesma coisa. Muitas vezes você está passando a mesma situação. Porque você está questionando biblicamente porque esses sistemas estão sendo conduzidos daquela forma. Você não é nada disso. Você é amado por Deus.
E se você está questionando, significa que a sua espiritualidade está buscando a razão certa para as coisas. E na Bíblia você encontra. Se você está passando por isso, eu fico feliz, porque você vai ser levantado como alguém que vai promover cura espiritual para muita gente. Ainda que você seja xingado, traído, rejeitado. Jesus também foi. Ainda que você seja deixado por pessoas, ainda que você seja apedrejado, Jesus também foi. Até o final, quando ele foi crucificado, ele tomou a rejeição das pessoas que ele mais ajudou. Ele foi crucificado pelas pessoas que ele mais ajudou. Ele não foi compreendido, ele não foi entendido, ele não foi tão amado. Ele não agradou todo mundo. Por que você está achando que você vai conseguir? Não vai. De jeito nenhum. Vamos conversar sobre isso para que você consiga melhorar, mudar, evoluir. Não só espiritualmente. Isso vai atingir todas as áreas da sua vida, tá bom? A verdadeira espiritualidade não é sobre ter, mostrar ou aparentar. É sobre ser. Identidade. Antes de qualquer coisa, espiritualidade começa em quem você é. Se eu fizer uma pergunta aqui pro Leandro, que está me dirigindo hoje, me filmando. Leandro, quem é você? Ele vai me falar o nome dele, vai me dar o bairro dele. Ah, trabalho com audiovisual. Vai me dar referências externas. Se eu perguntar pro Bruno, pra minha tia hoje, que está aqui acompanhando a gravação, vão falar a mesma coisa. Não tá errado, tá dentro do contexto. Mas perceba, falou o que trabalha, falou o que faz e o que tem. Mas não é o que é. Me deu informações de coisas que ele está ligada, títulos que ele recebeu ao longo da vida, assim como você. Mas não é o que você é. Você não é o estúdio que você tem. Você não é a profissão que você está. E você não é a cidade que você mora. Isso é referência de você. Referência de onde você está ligado. Mas não é você. Aí a pergunta fica mais difícil. Se nós tirarmos as referências externas, o que sobra? Sabemos responder essa pergunta? Você saberia me responder? Quem é você? Quem é você? A palavra de Deus vai falar para nós assim, Provérbios 23, 7. Assim como imagina a sua alma, assim você é. Você é aquilo que você pensa. Você não é o seu título, você não é a sua profissão, você não é a sua posição. Você é o que você pensa. Forte, mas é a Bíblia. E se você pensa que você é um fracassado, rejeitado, derrotado, você é. É isso que você vai ser. Mas se você começar a pensar que você é vencedor, que você consegue, que você é capaz, você vai ser vencedor, você vai ser vitorioso e você vai ser capaz. Você é aquilo que você pensa, você não é os títulos, você não é a posição, você não é o bairro, muito menos o que você tem, você é o que você pensa. Cuidado com o seu pensamento, é do pensamento que ativa a espiritualidade. Por isso que a Bíblia toda nos dá referências bíblicas sobre pensamento, sobre mentalidade, sobre uma nova forma de pensar. Se você ler a palavra desde o Antigo Testamento, é a forma de pensar que ativa uma espiritualidade saudável. Uma coisa está ligada à outra, mas existe um limite entre uma coisa e outra, mas está ligada uma coisa a outra. Se você abastece os seus pensamentos com pensamentos negativistas, com pensamentos de derrota e de fracasso, você será exatamente isso. Mas se você encher a sua mentalidade, o seu pensamento, com os pensamentos do alto, do céu, daquilo que Deus pensa a seu respeito, a sua vida vai ser totalmente transformada. Eu sinto muito, eu estou falando com alguém que recebeu rejeição dos pais, que recebeu rejeição da família, alguém que vive e cresce num ambiente sem nenhum tipo de incentivo, com todas as dificuldades possíveis. Aqui no Brasil, muitas crianças que crescem em meio a tanta... É como florescer num deserto. É como florescer num asfalto. Crianças sem oportunidades. Eu não sei se você é uma dessas crianças. Eu não sei se você é uma dessas pessoas, mas eu quero te falar uma coisa. Existe um novo caminho para você. Existe chance para você mudar, crescer, evoluir, independente de onde você nasceu, independente de onde você viveu, independente de quem te aceitou ou de quem te rejeitou. Deus te aceita, Deus te ama, Deus te aprova. E isso é suficiente. Quando você entender que isso é suficiente, nada mais vai ter tanto valor assim para você. Quando você entender que Deus basta, nada mais vai te prender. Quando você entender que Deus basta, qualquer situação onde vão te anular ou tentar te rebaixar como ser humano, amado por Deus que você é, você não vai tolerar.
É essa autonomia que eu estou conversando com você, que você tem que ter. Para de aceitar migalhas, para de aceitar limites impostos por outras pessoas, falando que você não pode, que você tem que parar. Vocês podem tudo que a Bíblia diz que você pode, existem os limites. Você vai ter tudo que a Bíblia diz que você vai ter. Você consegue tudo que a Bíblia diz que você consegue. Percebe o que eu falei? O que a Bíblia diz, não que um ser humano qualquer, como eu e você, que passa as mesmas dificuldades carnais, diz para você. É o que a Bíblia fala. Para de ser doido. Para de ser guiado pelas falas de uma outra pessoa. Seja guiado pela palavra de Deus. Isso é sua identidade. Segundo ponto, integridade. Quem você é em secreto revela quem você realmente é. Sabe aquela história? Ah, eu tô aqui, tá eu, o Leandro, o Bruno e minha tia. Mas o João não tá aqui. Vamos falar do João? Isso é integridade. Por que você não fala quando ele está aqui? Por que tem que falar nas costas? Porque essa maldição de fofoca toma conta da sua vida. Sabia que isso é um atraso de vida? Além de ser deselegante, não é nada saudável. E tem galera aí falando que é saudável fofocar. Olha que coisa absurda. Não é. Traz tanto peso para você dia, você gasta energia, tempo falando da vida dos outros e você tendo que organizar a sua, lindona, lindão. Você é referência do quê para estar falando, apontando a vida do outro? Tem a referência de alguma coisa? Nem tem esse tempo de ficar falando a vida do outro. Integridade, eu estou dando só uma de muitas áreas de ser íntegro. Mas essa é a mais comum que aparece rapidamente em qualquer lugar. Você chegou num café para fazer uma reunião, já se começa a colocar o nome de uma pessoa na mesa. Tem que parar com isso. Seja íntegro. Isso atrapalha a sua espiritualidade. Isso atrapalha a sua vida, isso atrapalha os seus resultados, isso atrapalha o seu crescimento e o alinhamento. Quando a identidade se alinha com a espiritualidade, deixa de ser teoria e se torna vida. Espiritualidade verdadeira não começa na igreja. Espiritualidade verdadeira não começa na igreja. Ela começa no coração, quando ninguém está te vendo. Sabe quando você está sozinho na sua casa? E aí você vai abrir as suas redes sociais. O que você consome? O que você assiste? Hã? Quando você vai assistir um filme, que tipo de filme você assiste? Você está sozinho com a pessoa. Como é que você fala da sua família? Como é que você fala das pessoas que você convive, que trabalham com você? Como é que você fala do seu chefe? Isso é você. É isso que define os seus resultados. É isso que faz com que você avance ou pare. Lembre-se sempre disso. Você precisa entender sobre identidade, integridade e alinhamento. Não seja superficial. Não seja superficial. Não seja levado pela massa. Seja levado pelo Espírito Santo. Ele vai te conduzir a ótimas conexões. E a conexão que eu quero deixar aqui para você hoje é da Titã Cibersegurança, tá bom? Marca a sua reunião. Eu sei que você ficou com gostinho de quero mais. Eu também tenho muito para poder derramar, para poder compartilhar com você. Mas no próximo encontro eu vou falar mais disso. Tudo bem? Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor. Amém.